Salve, simpatia! Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em todos os corações. Que momento maravilhoso o Senhor nos concede de estarmos juntos, de bendizermos o nome do Senhor e de vivenciar essa experiência tão nobre proporcionada pela associação. Parabéns, pastor Nagir Antunes e toda a equipe, e obrigado por me incluir nesse momento. Quero pedir a gentileza da projeção, enquanto eu agradeço tanto o pastor Nagir pela bondade de me convidar, esse gesto de amizade que se renova através dessa expressão, também pastor Aguinaldo Lima, que me concede o privilégio de ocupar essa tribuna, e cada um dos irmãos, por esse tempo especial que nós vamos viver. Eu não tive, irmãos, eu tive a necessidade, mas não tive a possibilidade de ficar na palestra de finanças. Precisava, a vida está cara, a vida não está cara? Mas eu vim de Pindamonhangaba, aí eu saí de lá do sítio, vim correndo, saí meio-dia, o almoço não estava pronto, aí eu vim para cá, cheguei aqui 3 horas, o pastor Nagir falou com muita propriedade, com muita verdade, realmente o horário batista é assim, o culto das 3 começou às 4, e aí eu não almocei, mas aí eu falei para os irmãos, eu vou dar uma saidinha ali para almoçar, e para comer um lanche ali na padaria, e as irmãs falaram, é desfeita, tem lanche aqui, que isso? Aí, então, eu não assisti à palestra de finanças, fui comer o lanche delicioso do Wagner, sua esposa e toda a equipe, que, parabéns, Deus abençoe, trataram. A Bíblia diz que quem dá um copo d'água para um sedento já tem um galardão. Quem dá um lanche de metro com salame, salpicão, é galardão grande que tem para esse povo, irmãos. Segura a bênção aí. E aí eu não assisti, irmãos, a palestra das finanças, porque as finanças compõem um assunto delicado, um assunto que merece a nossa atenção, um assunto importante, porque tudo está caro. Eu fui no mercado, o óleo de soja está... Se eu morasse na Letônia, na Estônia, na Inglaterra, sei lá onde, se eu morasse num país da Europa, que dependesse de óleo de soja, sendo a Ucrânia... De soja não, de girassol. Sendo a Ucrânia o maior produtor de óleo de girassol que serve à Europa, estava certo, o óleo está caro, não é? Aí está tudo certo. Eu moro no Brasil, safra recorde de soja, o preço do óleo de soja sobe. Não tem quem explica isso para mim, não consigo entender, está tudo caro. Esse dia eu fui comprar mamão, e a gente, todo dia de manhã, acordo às 6, corto um mamãozinho, corto uma maçã, corto a banana, faço a vitamina para as crianças de antigamente tomavam café com leite, as crianças de agora não tomam mais café, não sei o que está acontecendo, eu que ensinei mal, anulo tudo que nós conversamos lá na sala, mas para eles não irem para a escola com fome, eu faço uma vitamina para eles, mas eu fui no mercado comprar mamão, estava R$13 o quilo do mamão, não comprei o mamão, vai vitamina sem mamão, muito caro, Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Quando eu estava passando no caixa, a menina pegou e fez assim para mim. Aceita um Nutella que está na promoção? E aí ela falou o valor do Nutella. Eu não comprei uma mão, mas tinham 3 Nutelinhas empilhados ali. Sensação de escassez. Aí ela falou o preço para mim. Como eu nunca compro Nutella, eu não sei se estava caro ou estava barato. Mas como ela falou, eu acreditei que estava barato. E mais do que isso, tinha fila no caixa, e quando ela fez assim para mim, eu olhei para trás, eu olhei para aquele, eu olhei para trás, eu olhei para aquele, pode pôr, moça, pode passar. E eu comprei o Nutella. A gente decide as coisas sem saber. A gente decide por uma motivação, um impulso de compra, e existe toda uma ciência baseada nisso, e cada vez mais vai se intensificar, e agora a tendência com o uso dos algoritmos é aquilo que você olha no seu Facebook, vai relacionando as coisas que você mais gosta, e você vai passar na frente do shopping, e a nova tendência com telas de cristal, e todo um sistema de multimídia, que vai conversar com o seu celular, e você vai olhar para a vitrine, e na vitrine vai aparecer o que você gosta. Eles já usam isso faz tempo, já colocam nas gôndolas para você comprar baseado no impulso. As gôndolas já deixam embaixo as coisas que as crianças gostam, as crianças baixam, esticam o braço, pegam uma balinha e quando você vê já está no carrinho, você não pode tirar do carrinho de compra, e você leva e acaba comprando aquilo. Você decide sem querer.
tem código de cores, tem a maneira de escrever o texto, tem falas específicas do mundo do marketing, muito além de REAs, muito antecessores a qualquer, do tempo dos camelôs, do tempo, na verdade, dos mercadores mais antigos da Pérsia, baseado no pegar ou largar. E aí, como você tem a sensação que é escasso e tudo que é escasso é valioso, você pega. É pegar ou largar, é a técnica que eles usam para que você tome decisões rápidas e, baseado nesse conceito de aceleração, você decida sem querer decidir. É pegar ou largar, é então aquilo que dirige nossos atos e que faz com que muitas vezes tomemos ações irrefletidas. Mas o tema da mensagem dessa noite é pegar e largar. A estrutura não é condicional, a estrutura aponta para uma soma. Pouco antes, um ano antes da pandemia, eu fui fazer uma consulta de rotina e falei as questões pelas quais eu estava passando para o médico falou, isso é estranho, vamos fazer um exame de imagem. E naquele exame de imagem, então, o médico ficou bastante preocupado, o identificou, pediu 2 dias, conversou com o professor dele na Unicamp e teve uma reunião com a junta de médicos e depois me chamou para nós conversarmos e ele identificou um tumor na vesícula seminal do tamanho de uma laranja, 12 centímetros, não são 12 milímetros, são 12 centímetros. E aquele tumor que estava em mim, que era raro e que, segundo o meu médico, tinham 60 casos na literatura médica que eles consultaram, então não se sabia a origem daquele tumor, uma região bastante complicada de se ter um câncer. Estou contando isso para você enquanto eu apresento a minha família. Lá de vermelho está Claudete, minha esposa, minha filha Sofia, que tem 11 anos, e meu filho Nicolas, que tem 15 anos. E eu achei bastante interessante essa situação de ser identificado com uma possibilidade de ter um tumor maligno e a conversa com o médico, e o sentimento que veio no meu coração. O sentimento que veio no meu coração quando o médico falou da minha enfermidade foi: legal, a minha missão está cumprida. Eu vim de uma comunidade seguramente mais pobre que a Brasilândia, vim ali, pé de barro, saco de arroz no tênis para não sujar o tênis, para ir para a escola, e fiz o caminho normal que muitos de vocês fizeram. Fiz algumas escolhas, comecei a trabalhar numa metalúrgica, e trabalhando na metalúrgica fui fazendo alguns caminhos, deixei de ter algumas questões que são normais para a vida de um jovem de 14, 15 anos, comecei a estudar desenho e tal, me tornei engenheiro, tive uma fábrica, tive funcionários, fiz viagem, realizei sonhos, larguei a fábrica e fui promovido a pastor, e fui muito feliz e continuo sendo muito feliz como pastor. Muito mais legal, muito mais produtivo, muito mais abençoador. E aí, na hora do câncer, eu falei: legal, eu já viajei, legal, eu já estudei, legal, eu já dei emprego, já fiz, aquilo que os meus olhos contemplaram, eu já concedi ao meu coração. Posso partir, missão cumprida, missão cumprida. Eu sou um machista em desconstrução. Um machista em desconstrução, então, ele traz em si alguns conceitos assim, e eu pensava assim: bom, o meu filho, 15 anos, eu comecei a trabalhar com 14, vai ser bom dar um choque nele, ele toca a vida, não vai precisar de mim. A minha esposa, bom, viúva é quem morre, né, irmãos? Já ouviram isso? Ela vai olhar, tem umas irmãs viúvas dando assim. Ela vai olhar, vai falar: bom, tem um seguro aqui, tem uma previdência privada, tem uma casa, acho que foi lucro, hein? Acho que foi lucro. Mas aí, numa fração de segundos, eu pensei na minha filha. E eu pensei: eu preciso entrar com essa menina na igreja, eu preciso acompanhar essa menina. Ela precisa de uma figura masculina em casa.
Vai que viúvo é quem fica e a Claudete coloca um outro humano lá, né? Preciso ficar nesse negócio aqui. Eu peguei isso no meu coração e, como você pode perceber, por incrível que pareça, eu não morri, irmãos, eu estou aqui. Tudo correu bem. O médico falou, você é doido, eu estou operando você aqui. Veio o cara da Unicamp que queria conhecer seu caso. Você está aí tranquilo? Eu falei, eu estou tranquilo, mano. Eu orei a Deus, rapaz. Sou pastor, Você tá doido, é? Se o Senhor quiser me levar, Ele não precisa dessa doença. Se Ele não quiser me levar, essa doença pode ficar aí, que Ele não vai levar. Faz seu serviço aí e lembra que você vai prestar conta. Quase que eu falo para ele assim, não põe a mão no ungido do Senhor. Mas aí eu fiquei com medo dele ficar... Aí era apelar demais, né, irmãos? Estou contando isso para você e apresentando a minha família, porque no fundo, irmãos, as pessoas ficam procurando um propósito para a vida, as pessoas com certa frequência procuram o gabinete, conversam com o pastor e querem saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas. A vontade de Deus, lá na eternidade passada, muito antes que os dias fossem contados, era a vontade de ter uma família. Uma vontade de ter uma família, não. A vontade de ampliar a família. De uma maneira mística, misteriosa, que nós não sabemos muito bem como explicar, o Deus que é amor, para ser amor legítimo, não é amor a si mesmo, não é amor egoístico, não é amor autocentrado. Então, o nosso Deus é uma comunidade de amor, onde as três pessoas que compõem uma pessoa, que compõem uma essência, que nós chamamos de trindade, composta de Pai, Filho, Espírito Santo e Pai, Espírito Santo, Filho e Pai, porque não tem essa sequência, é um todo, que se prefere em amor, que subsiste em amor, que é coeterno. E o desejo de Deus e o plano de Deus constitui, então, em pegar este amor, que é a natureza do próprio Deus, e este amor que é puro, onde os três que compõem a trindade se autoalimentam, se preferem, se elogiam, naquilo que nós chamamos de kenosis, de que cada um vai elogiando o outro, vai preferindo o outro, vai se submetendo ao outro em amor, fala, nós vamos expandir isso, vamos expandir de maneira natural, vamos expandir isso de maneira legítima, não apelativa, não determinística, mas através do amor deles, naturalmente respondendo o nosso amor. Por isso, o apóstolo João diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E esse amor vai se expandindo numa comunidade de amor, onde aqueles que ainda não integram a comunidade de amor são objeto do nosso amor, estejam eles na Cristolândia, que são integrantes da nossa comunidade de amor, e está expandindo. Assim, em Gênesis capítulo número 12, quando Deus começa a manifestar essa comunidade de amor, quando ele fala lá com Abraão em Ur dos Caldeus, olha, sai da sua terra, sai da sua parentela, e você vai para um lugar que eu vou mostrar para você, sai dos parentes. Às vezes a gente tem problema com parente, né? Às vezes os parentes até parecem nas discussões da família, às vezes nas festas tem aquele tio que bebe, não tem? Que fala pertinho assim, que parece que vai beijar você. Eu gosto de você, mas... Não é? Toda família tem uma cunhada que fala, que critica o outro, que fala do cabelo, que fala que está gorda, que fala que está magro. Toda família aparece nas discussões. Família aparece nas discussões construtivas, na constituição de família. Nas constituições destrutivas, na estruturação de parente dá trabalho, mas família é essa comunidade de amor. Assim, Deus fala para Abraão que da família dele, todas as famílias da terra serão benditas, porque virá o Salvador,
anunciado em Gênesis capítulo 3, reforçado por Moisés em Êxodo capítulo 3, discriminado ou identificado pelos profetas nos mais diversos textos, que Cristo Jesus nos inclui então na família de Deus, nos permite sermos chamados filhos de Deus. E neste ser chamado filho de Deus, nessa condição em que nós temos o contexto de trevas onde estávamos, trevas que marcam o isolamento, a independência, a individualidade, essa condição então que cada um pensa naquilo que é seu. Através de Cristo Jesus é identificado um novo momento onde não pense cada um em si mesmo naquilo que é seu, mas pense no outro. E aí, nós que estávamos no reino das trevas, somos transportados para o Filho do seu amor. Família é uma viagem, irmãos. Família é sair do ponto A rumo ao ponto B. Sair do ponto A rumo ao ponto B, onde os integrantes então se ajudam, se socorrem, se complementam e espelham na terra aquilo que é no céu, seja feito na terra como é no céu. A harmonia, a complementação, e nós, agora em Cristo Jesus, temos então esta fala, de que entramos na família por conta do Filho de Deus. E o livro de Colossenses, onde eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, pois onde estarão os destaques desta noite, apresenta no seu primeiro capítulo, repetidas vezes, o destaque de que Jesus é o primogênito desta família. Observe então que Deus está criando para si uma família, expansão da família coeterna, que vem então envergonhando todas as outras atividades opostas, todas as atividades de individualismo que o inimigo das nossas almas tenta nos impor, e cada vez que estamos unidos, cada vez que manifestamos família, como orou Jesus no Evangelho de João, capítulo número 17, faz com que a gente experimente mais e mais este plano original de Deus. Aí, você que está perguntando nesse momento, cadê o pegar ou largar? Eu não sei se estão em alguma atividade no micro, que não está passando aqui, ou se é o meu passador que deu probleminha. Obrigado. Você que está vindo comigo nessa mensagem e entendendo que Deus tinha um plano inicial, que esse plano passa pela família e que esse plano é constituir família, consegue perceber quando as páginas da Bíblia Sagrada dizem que Deus faz, inclusive, com que o solitário viva em família. Nesse sentido, a igreja tem um papel de acolhimento, de família, por isso nós nos tratamos como irmãos. Mas é claro, não vamos de maneira alguma renunciar à nossa responsabilidade. É um congresso da família. Precisamos fazer o destaque que sim, temos na igreja uma família, aqueles que têm parentes que não são crentes em Cristo Jesus, aqui encontram uma família acolhedora, mas nós outros que sim, temos o privilégio de vir em família para o templo, de louvar ao Senhor e de compor a igreja do Senhor com os nossos consanguíneos, precisamos em nossas casas exercitar o cristianismo. A questão é lógica, a questão é simples, eu nem precisaria falar para você, é só pegar o Sermão da Montanha. Como é que você vai dar outra face? Você vai entrar no ônibus, vai pegar lá o ônibus, o Parque Dom Pedro, e está lá, o cara pisa no seu pé e você vai afastar o pé e quem sabe até falar, desculpa por ter colocado o pé debaixo do seu pé, porque a cidade está violenta, às vezes a gente tem que fazer isso, não é? Como é que você vai dar outra face para um estranho se na sua casa você é um siri na lata? Como que isso é possível? Se na sua casa você não é pacífico, não é longânimo, não é benigno, não é bondoso, se você anda armado, se qualquer coisa você briga, você xinga, chega em casa nervoso do serviço, já chega chutando gato,
está com raiva da vida, está com raiva do mundo, o que é? Bom dia só se for para você. Se não exercita os valores espirituais em casa, com quem você mais ama, se você não vive o seu cristianismo na sua casa, como é que você vai viver com os de fora? Ah, mas com os de fora é mais fácil. Nós fazíamos viagens missionárias e era sensacional, né? Sensacional. Na viagem missionária, na outra cidade, os caras que era tranqueira, inclusive eu, chegava na viagem missionária, era uma bênção, pregava no coreto. Né? É outra cidade, você está lá longe. É um personagem, você está lá. E aí, quando sai de lá, volta a uma vida morna, volta a uma vida sem graça. Pode acontecer, então, de você ter uma imagem cristã externa que não se confirma no ambiente familiar. Nesta noite, quero chamar você a essa responsabilidade e a esta revisão. Exercite os valores cristãos na sua casa. Porque é na casa da gente que a gente é a gente mesmo, né? Na casa da gente que a gente pode ser a gente mesmo, não medir palavras, mostrar empenho, atenção, valorização. Quando o apóstolo Paulo diz, não considere nenhum de vocês, não tenha a si mesmo em conta além do que convém, por exemplo, para citar o exemplo talvez de Romanos capítulo 12, versículo 10, são tantas e tantas falas sobre nós abrirmos mão em favor do outro, sermos bondosos, sermos generosos, termos os valores cristãos que devem aparecer inicialmente em casa. Você tem elogiado as pessoas da sua casa? Você tem reconhecido as pessoas da sua casa? Você tem agradecido as pessoas da sua casa, ou na sua casa, reciprocamente, seja marido e mulher, tem aquele espírito de, não está fazendo mais do que obrigação, casou é para isso mesmo. Dos filhos, quem sabe, dizendo, eu não pedi para nascer, não é? Na verdade, os filhos têm que agradecer aos pais. Na verdade, nós precisamos exercitar valores cristãos no ambiente de casa. Dentro disso, irmãos, é preciso ficar claro, nessa noite, que este estilo de vida, que nós somos convidados nas páginas da Bíblia Sagrada, a nos despojarmos do velho homem, é uma questão de escolha. Eu e você precisamos, durante um longo tempo, nós achamos que não se conformar com esse mundo é não usar roupa do mundo, não usar saia de um comprimento tal, não usar o cabelo de um jeito tal. As questões exteriores, elas distorceram a nossa visão. Porque igualar-se ao mundo é igualar-se ao espírito do mundo, onde um leva vantagem em cima do outro. Onde um que sofreu o dano, ele não toma o dano sofrido para si, mas ele quer se vingar. Ele quer de alguma maneira pagar mal com mal. Por isso que tem um espírito no Brasil que quer que as pessoas se armem. Ontem eu vi um negócio que uma igreja está fazendo uma rifa de uma espingarda. Eu sou do tempo que no congresso de jovens não podia nem sortear uma camiseta. Vai fazer sorteio na igreja. Agora a igreja está fazendo a rifa de uma espingarda, igreja de crente. Está ficando todo mundo doido? Todo mundo está perdendo o referencial do Cristo Jesus, que nos chamou a amarmos uns aos outros, que nos chamou a, nas palavras do apóstolo Paulo, sofrer o dano. Nas palavras de Jesus, ser considerados felizes quando as coisas não saírem do jeito que eu planejei, mas que glorificam a Deus. Nós precisamos fazer escolhas. E essas escolhas são escolhas dentro dos valores das páginas da Bíblia Sagrada, dos valores encarnados pela palavra que é Cristo Jesus, fazer as escolhas. E nessa noite eu quero convidar você a pegar e a largar. Eu pedi que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, e agora eu digo para você em qual capítulo nós vamos conversar. No capítulo número 3, estará o nosso assunto, estará a nossa base sobre o que pegar
para que a família fique estruturada, para que a família seja feliz, para que a família manifeste a glória de Deus. E o que deixar? As escolhas, elas fazem com que nós assumamos a rédea das nossas vidas e possamos sim glorificar o Pai que está no céu. A vida, irmãos, não é um acidente, é um conjunto de escolha que fazemos. E Deus nos concede o livre-arbítrio e nos dá parâmetros para que a gente possa fazer essas escolhas. E não fazer as escolhas sempre corresponderá a nos expor ao prejuízo de sermos dominados pelo pecado. Por isso, eu preciso escolher o que eu vou fazer. As minhas ações. Preciso escolher como eu reagirei àquilo que fazem contra mim, por mim, em mim, de alguma maneira. E preciso entender que quando eu escolho não escolher, sabe quando a gente escolhe não escolher? Porque não escolher é uma escolha. Ah, não, você finge que não está vendo, você dá as costas, você deixa de lado. Essa omissão é um caminho para um tipo de pecado, é um caminho para desperdiçarmos a oportunidade de glorificarmos o nome do Senhor. Quero convidar você a fazer as escolhas. E nessas escolhas sobre o que pegar, nessas escolhas sobre o que deixar, o nosso olhar traz para nós essa responsabilidade que é cobrada de cada crente em Cristo Jesus. Observem, irmãos, no próximo slide, como nós que temos da parte de Deus este privilégio de sermos coparticipantes daquilo que o Senhor está fazendo. Nós que temos o privilégio de participar de forma conjunta do plano de Deus, que é formar uma família para si, temos então que levar em conta que os nossos olhares e que a maneira que nós vivemos a vida, ela faz toda a diferença na estrutura da nossa família. Vamos para o texto bíblico. Colossenses, capítulo número 3, versículos número 8 e 9, trazem para nós a seguinte fala. Enquanto volta no telão, você olha na sua Bíblia e juntos nós vemos aquilo que deve ser deixado de lado, largado, abandonado, posto em segundo plano. Diz o texto bíblico: mas agora, larguem, deixem de lado, abandonem todas estas coisas. Quais coisas, Robson? Está aqui no texto, irmão, calma. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que agora vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Coisas para deixar, irmãos. Quero nessa lista organizar em blocos e destacar para você, nesses blocos, aquilo que o apóstolo Paulo está falando com os irmãos de Colossos. Colossos é uma cidade com destaque. Colossos é uma cidade que o apóstolo Paulo não plantou a igreja ali, mas quando ele está escrevendo a carta à igreja, ele glorifica ao Senhor pela vida dos irmãos, pelo testemunho dos irmãos, e vai trazer para os irmãos um sentimento que ele é parte daquela família. E ali naquela estruturação da carta, quando ele está então fazendo esses destaques, ele falou, ó, tem uma questãozinha para a gente tomar cuidado, para a gente olhar junto. Olha, vamos deixar de lado a ira. Esse processo perturbatório que faz com que uma cadeia negativa dispare e um conjunto de situações delicadas e constrangedoras aconteçam. A ira em si mesmo, irmãos, não é pecado, você sabe disso. O mesmo apóstolo Paulo falou, irai-vos, mas não pequeis. Portanto,
o sentimento, este impulso que vem, que nos deixa indignado e muitas vezes nos contraria e mexe com o nosso ego, merece de nós um respirar fundo, merece de nós, para os irmãos que estiveram lá de tarde comigo, um assumir do nosso estado de ego adulto, que considera os dados e que pondera, porque a ira mantida no coração e curtida no nosso interior, ela vira mágoa. E essa palavra mágoa, ela é bastante presente no ambiente da família. A gente fica magoado com quem a gente gosta. Você me magoou. E aí, no estado crescente, mesmo com a advertência bíblica, não deixe nenhuma raiz de amargura brotar no seu coração. Mas é que eu preciso que você perceba que o sistema é crescente, das situações de sentimentos que não são interrompidos, não são combatidos, ou nas palavras dessa mensagem, de livre e espontânea vontade, nós não escolhemos deixar. Nessa noite, escolha deixar, escolha, tome uma posição. Não é coisa de doido conversar consigo mesmo, irmão. Fale com você mesmo, fala: Robson, por que você está nervoso? O salmista fazia isso. Tem até um nome bonito, solilóquio. Ele dizia assim: por que se abate a minha alma? Por quê? Por que eu estou triste? Ele não está nem orando, não está falando com Deus, ele não está falando com as pessoas em volta, ele está falando com ele mesmo. Solilóquio, conversando sobre o estado de espírito. Você precisa conversar com você mesmo. Converse com você mesmo para você ter mais saúde emocional. Converse com você mesmo para você combinar com você mesmo que você vai orar. Porque às vezes quando você não conversa com você mesmo, aí você quer uma coisa, mas você quer outra coisa. E Deus só fica olhando assim, fala: você não vai decidir não, você quer ou você não quer? Tem alguém aqui que já ficou dividido em alguma escolha da vida? Bom, pensei que era só eu. Então veja, irmãos, quando a gente vai no meio desse sentimento de como ou não como, bebo ou não bebo, é só mais um show, é mais um doce, não, mas eu parei, comecei o regime, você tem que decidir com você. Converse com você. Então é isso que eu quero. E aí, como pessoa que leva a sério, como pessoa que se leva a sério, tome uma posição. Porque se você não interromper, este avanço produzirá em você sentimentos que perdem o controle e que refletem dentro da casa. Quando a gente vê um casal que está brigando, não começou brigando, irmãos. O casal que está de alguma maneira fazendo voar panela de pressão em casa, não começou assim. É um sentimento pequeno que foi crescendo, que foi sendo alimentado, que muitas vezes até retrocede anos atrás, busca coisa, joga na cara, porque não resolveu. Tome essa decisão para a sua família ser mais equilibrada. Temos que jogar fora. A casa fica bem melhor assim quando a gente joga tanta coisa fora como a ira. Mas além da ira, temos a questão da maledicência. Tem um conjunto aqui de descrições que o apóstolo Paulo faz, de olhares que ele tem, que quando ele nos chama a perceber que agora nós nos revestimos de um novo homem, ele tem algo que um intérprete chamou, um comentarista bíblico, um erudito, chamou de males da língua. Os males da língua são aqueles que fazem com que nós usemos de maneira negativa este potencial de bênção que o próprio Deus colocou em nós. Veja que na sequência do texto, eu destaquei a maledicência, mas é o conjunto dos males da língua, que é a maldade, uma fala que atribui ao outro dúvida, que de alguma maneira descredibiliza o outro, uma fala maldosa. A maledicência, que é a crítica, a fofoca, o falar mal. A linguagem obscena, a linguagem indecente. Os males da língua, nessa sequência, trazem para a gente a mentira. Cada um dos males da língua se manifestam de uma maneira muito forte no ambiente do lar. No ambiente do lar, é um ambiente do incentivo, é um ambiente do acolhimento,
É o ambiente do reconhecimento. Por exemplo, você não deve, em hipótese alguma, comparar um filho com outro. Você precisa tratar os filhos na sua individualidade e ter conversas com eles que valorizem a individualidade, que reconheçam as qualidades, por mais distinta que seja de um e outro, abaixando, olhando nos olhos, usar os lábios, usar a boca para elogiar, para motivar, para reconhecer, para agradecer, como foi dito aqui. A maledicência, às vezes, até numa situação positiva, a gente maldiz. Falamos lá na sala sobre o exemplo dos pais tiranos e exigentes, que o filho tira 9,5 e ele fala assim, por que não foi 10? Ele não celebra o 9,5. Ele quer saber dos 5 décimos que faltaram. Cada um de nós, então, precisa jogar fora esse crime da fala, essa escolha da vida que é usar a boca para menosprezar, para comparar, para desprezar, para desmerecer, para de alguma maneira, então, não ver no outro a imagem e semelhança de Deus. Jogue fora a mentira. Você conhece João capítulo 8, versículo 44, você sabe que o diabo é o pai da mentira, e às vezes nós temos aqui a expressão, né, que é assim, pastor, foi uma mentirinha branca, já viu essa expressão? Mentirinha, isso aí é uma expressão muito complicada, porque além de ser um negócio do diabo, naturalmente por ser mentira, é do diabo duplamente porque é preconceituoso, quer dizer que o branco é bom e o preto é ruim? Que vai me tirar aqui na minha cara? Que isso? Me respeita. Então, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Precisamos exercitar a verdade. Pessoas, antes de morar em Pindamonhangaba e pastorear a igreja lá em Moreira César, que é a igreja que eu pertenço, eu fui pastor em Arthur Alvim, na zona leste de São Paulo. E eu morava num condomínio de casas em Itaquera. E no nosso condomínio de casas aconteceu uma tragédia muito grande, aconteceu algo que marcou a vida das crianças e de cada um daqueles moradores, porque um condomínio de casas, com 14 casas, fica mais ou menos igual a vilinha do Chaves, sabe, irmão? Todo mundo se conhece, todo mundo... a gente fala que é chique, né, condomínio, tudo bem, cada um tem seu tanque, mas no fundo é a vilinha do Chaves. E um morador ali do condomínio, ele teve uma conversa inapropriada com uma amiga da sua filha, mandou uma mensagem inapropriada para aquela moça, que naquela situação específica e de maneira nenhuma justifica o fato daquele senhor, daquilo que aquele senhor fez, mas aquela moça, nesse caso específico, quero destacar, ela combinou com o namorado, e ela meio que deu mole para o senhor, e o senhor mordeu a isca. E depois eles ficaram chantageando, pegando dinheiro, ficaram chantageando. Eu vou contar para sua filha é minha amiga, ela vai saber quem você é de verdade, vou contar para sua mulher, deposita tanto na minha conta. E aquela situação foi sufocando aquele senhor. E aquele senhor, então, num dia que sua esposa foi levar a neta na creche, aquele senhor pegou uma corda, amarrou em um dos itens da casa e ali se enforcou. E naquele condomínio que as 14 famílias moravam praticamente 20 anos juntas, aquela tragédia, então, se impôs a todos nós. Mas o que é isso, irmãos? O que é isso? Isso é uma verdade que foi escondida. Isso é uma situação que poderia ter sido esclarecida e que, na verdade, a família já sabia. Então, a família não falou para aquele homem, eu te perdoo, e aquele homem não falou para a família, olha o que eu fiz com vocês, eu me arrependo. Se tivesse a verdade, aquela netinha que encontrou o seu vô com as pernas balançando, pendurado, enforcado, não cresceria com esse trauma. Nossa oração hoje é para que Deus guarde a mente daquela criança que foi testemunha do suicídio. Mas vocês estão entendendo que uma verdade que não é dita, que não é encarada, pode resultar numa tragédia. Uma verdade que não é dita das duas partes.
onde eu posso dizer a minha falha, o meu erro, a minha debilidade, posso pedir perdão, posso usar então da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a verdade, diz a Bíblia Sagrada e nos ensina para que nós tenhamos vida e vida em abundante. Tenha coragem de enfrentar suas falhas, tenha coragem de dizer quem você é. Peço aos mais velhos, aos maduros, aqueles que hoje já têm netos, olhe no olho do seu filho, peça perdão, fale a verdade do que aconteceu, abra o seu coração. O meu avô morreu alguns meses atrás, e os últimos anos daquele presbítero da Assembleia de Deus foram anos bastante complexos por conta do mal de Alzheimer. E o mal de Alzheimer foi fazendo com que ele esquecesse, e aquilo amargurou bastante o meu coração, e eu fiquei muito em dúvida, quem a gente é de verdade? Quem eu sou? Eu sou o meu braço? Se eu perder o braço, eu continuo sendo eu? Aí eu fiquei com essas doideiras na cabeça, sabe, irmãos? Porque o meu vô já não era mais meu vô, porque ele não sabia mais nada, não lembrava mais nada. Mas numa dessas questões da vida, que o Espírito Santo mesmo dá um flash na nossa memória, eu falei para o meu pai, pai, o vô vai partir, e é muito importante que o senhor sente com ele e diga como o senhor se sente, como o senhor se sentiu quando ele te bateu, como o senhor se sentiu quando ele ficou viúvo e casou com uma mulher mais jovem, que não foi uma situação boa para vocês. Converse com ele, fale tudo, ponha tudo para fora. E aí meu pai falou, mas ele não vai saber. Eu falei, eu sei, claro que ele não vai saber, mas o senhor vai. Irmãos, meu pai falou aquilo foi cura para o meu pai. Pôs tudo para fora, falou, e falou para o pai, pai, eu te perdoo, porque eu sei que é o melhor que o senhor tinha para aquele momento, é o jeito que o senhor aprendeu, então eu te amo, você é meu pai. E aquilo produziu paz no coração dele. Estou falando isso para você, irmãos, que acidentalmente aconteceu na minha família, mas pode ser um caso da sua família. Você pode ter causado um mal para o seu filho, ainda que inconscientemente, ainda que querendo fazer o bem, irmãos, porque querendo fazer o bem a gente faz o mal. Às vezes na correria do dia a dia, do trabalho, não é fácil a vida na cidade, eu preciso levantar cedo, pegar o ônibus, pegar o metrô e trabalhar longe, não, nem ver o filho crescer, quando chega o filho já está dormindo, quando sai para trabalhar o filho está dormindo, parece que você não gosta, mas é importante, um dia você dá um breque, olhar no seu filho e falar, filho, tudo isso que eu fiz foi por amor, a minha maneira que eu aprendi de expressar amor por você, foi colocando mistura dentro de casa, entenda que eu te amo, fale isso, irmãos, restaure a sua família, fale isso com o seu pai, se o seu pai foi grosso, se o seu pai foi ausente, se o seu pai nem te vê, se seus pais são separados, e você vê o seu pai poucas vezes, pega o telefone, liga para ele e fala, pai, eu reconheço a sua importância, você me deu aquilo que eu tenho de mais importante, que é a vida, mãe, a senhora me deu o que eu tenho de mais importante, que é a vida, a senhora poderia ter abortado e não abortou, eu te agradeço esse presente, agora eu tenho a minha vida e posso fazer com ela aquilo que eu quiser, e pelos méritos de Cristo Jesus, eu vou fazer aquilo que glorifica a Deus, porque Jesus me alcançou. Fale, irmãos, fale, não fique mergulhado na mentira. Eu queria tanto fazer uma oração aqui para abençoar a sua família, queria tanto fazer aqui uma reza forte, queria que fosse que nem um interruptor, que eu apertasse o botão e resolvesse os problemas da sua casa, mas não é assim, porque tem questões que você vai ter que fazer, você vai ter que falar, e por mais que você ore, se você não fizer, não vai acontecer nada. Por que você esconde? Por que você não fala? Por que você tenta reter só para você? É hora de jogar fora, é hora de largar, e no destaque do texto de Paulo, precisamos jogar fora, diga comigo, a ira, a maledicência e as palavras torpes, as mentiras. Muito bem, mas eu disse para você que era largar e pegar, e assim não tem contradição nenhuma, porque diferente do Nutella que eu tenho que é pegar ou largar, que eles querem me fazer aquilo que eu não quero, aqui você vai fazer aquilo que você quer, mas que de repente você não está pagando o preço pelo que você quer. Aquilo que você quer, uma casa harmonizada, exige você largar, jogar fora, desprezar aquilo que acabamos de ver.
mas também exige você pegar, tomar para si. E o texto que está no telão, e você continua com a sua Bíblia aberta, começa no versículo número 12, dizendo assim: visto, ou portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, família de Deus, nos termos da nossa mensagem, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Tá claro, né? Fiz uma colinha ali para você, já deixei grifado o que a gente tem que pegar, o que a gente tem que trazer para nós um coração compassivo, um coração que no olhar dos homens antigos, a central dos sentimentos estava aqui, nesta área. Então, o apóstolo não se furta de falar dos entranháveis. Entranháveis. A gente continua dizendo isso, né? Não era só a mente antiga que achava que a gente pensava com a barriga. A gente continua achando que a gente pensa com as tripas. As meninas não falam assim: ai, eu senti uma borboleta na boca do estômago. Não é? É a mesma coisa, não mudou nada. Aí deu um friozinho na barriga, não mudou nada. Não mudou nada. A compaixão, esse sentimento que faz com que a gente sofra pelo outro, com paixão, com sofrimento, com esse olhar de que fica triste quando o outro fica triste. E é tão necessário, irmãos, a gente aplicar isso em casa, tão necessário aplicar essa questão na vida conjugal, de ter prazer quando o outro tem prazer. Entenderam? Já está nas entrelinhas aí, não é encontro de casais, mas já mataram a charada, né? Prazer, ninguém chega primeiro que o outro. Ter alegria quando o outro está alegre. Se completar de tal maneira que a gente possa vivenciar sentimentos nobres. Porque enquanto aquele que é do mundo não tem misericórdia, diz morreu, morreu, antes ele do que eu levo comigo esse sentimento de que eu fico bem vendo o outro bem. A conquista do meu filho é a minha conquista. A conquista da minha esposa é a minha conquista. A conquista da minha filha é a minha conquista. E deve ser assim. Às vezes a gente fica meio nervoso. Como é que você comprou um tênis caro desse, menino? Não é? Aí a gente já junta as nossas duas falas do que jogar fora. Jogue fora a crítica. Ô filho, que legal que você estudou, trabalhou, que você tem o seu primeiro emprego. É isso aí, legal mesmo, você comprou. Mas o mês que vem você ajuda a pagar a conta de água, tá bom? Que a gente, né? Porque senão ele só fica comprando tênis só e a gente, né, tem que ter a responsabilidade da casa. E era lidar com o não, lidar com a frustração, mas isso era o assunto da nossa classe, a gente conversa outro dia. Também você deve levar consigo, deixa você assistir essa animação enquanto eu bebo uma aguinha, para você entender o que eu estou falando.
Meu convite para você, então, nesta noite, é que você tire a mão do bolso. Tirar a mão do bolso faz um milagre. Tirar a mão do bolso muda a vida de pessoas. Entenda a mão do bolso não do sentido financeiro, também do sentido financeiro, né? Mas entenda a mão no bolso como a minha indisposição de estender a mão para quem precisa do meu auxílio, do meu apoio, e este alguém, acredite, está dentro da sua própria casa. Se formos fazer uma pesquisa e formos olhar com seriedade, nós vamos descobrir que o número de menores abandonados dentro de casa é maior do que o número de menores abandonados fora de casa. Quero chamar você, então, a perceber isso. E nós, então, nesse nosso olhar e nessa nossa percepção, e que estamos juntos, identificando coisas para jogar fora e coisas para pegar. Precisamos pegar a humildade. Percebe que aparece em nossa lista essa condição de não querer ser melhor do que os outros. A gente conhece o humus como substrato onde se fazem as hortas, onde se planta. E isso é trazido para dentro de casa, para a nossa família cristã, de ser humilde, de não considerar-se a si mesmo além do que convém, de não humilhar, de não desmerecer, de não se julgar melhor. Quantas pessoas trazem questões da família e jogam na cara e comparam e criam, mesmo sendo da mesma igreja, um verdadeiro jugo desigual. Seja humilde para pedir ajuda, seja humilde para dizer eu não sabia, seja humilde para falar que deseja melhorar, seja humilde para perguntar o que você acha, como nós poderíamos fazer isso, seja humilde. Muitas casas estão desestruturadas por conta de gente que é dona da verdade, que não abre mão da sua verdade, que faz questão absoluta de estar certo, e por conta de fazer questão de estar certo, são pessoas infelizes, são pessoas que abrem mão da felicidade. Estamos caminhando para o final, e ali na última projeção, que nós já estamos como último item, um convite para que você tenha paciência. Tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, é preciso ter paciência, irmãos. O que eu sei hoje, aliás, eu considero um negócio muito injusto isso, né? Puxa vida, se eu soubesse com 25 anos o que eu sei hoje, hein, irmãos? Nossa, eu era uma potência, hein? Você é louco. Mas parece que a gente vai ficando velho, aí a gente vai sabendo mais coisas, mas aí o corpo não manda mais, né? E aí a gente vai sabendo um pouco mais, aí a gente morre. O Valnir está dando risada, não sei porquê, é sério isso, não é? Ai, irmão. Mas é Deus, na sua sabedoria, que faz esse balanço, essa estequiometria, esse equilíbrio do negócio, que se coloca potência e sabedoria ao mesmo tempo, o estrago é muito grande. Então você tem a explosão, mas é cabeção, né? Cabeçudo. E vice-versa, e vice-versa. Por isso que a igreja é rica quando tem jovens e velhos, crianças, terceira idade. Por isso essa besteira que houve inventada algumas décadas atrás, de igreja com público-alvo, é um negócio mais do capeta impossível. Eu quero as crianças com os vozinhos da igreja brincando junto e tendo. As pesquisas da neurociência apontam que idosos que têm toque, que têm proximidade de pessoas, tem 30% menos doença do que quem está isolado. Eu não preciso nem da Bíblia, é só falar só da ciência só para você. Mas é claro que nós vamos usar a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. O Salomão fala, quem se isola busca os seus próprios interesses. Precisamos ter os irmãos juntos, os irmãos perto, precisamos de abraço, precisamos de toque, precisamos de vida, porque é assim que Jesus ensinou. Imporão a mão nos enfermos e eles sararão. Diz o texto da Bíblia Sagrada, ainda que alguns digam que não consta nos melhores manuscritos, não me importa. Eu sei que o corpo de Cristo é a igreja e que Jesus continua tocando gente hoje, estendendo o ombro para a gente chorar hoje, puxando aquele que está caído hoje. É a minha mão, é a sua mão, somos nós, corpo de Cristo. Estou falando mais que a mulher do leite e agora eu vou parar.
que já falei muito. Você já sabe o que tem que largar, já sabe o que tem que pegar, você escolhe o que você larga, escolhe o que você pega e vai ser muito feliz. E eu acho que acabou, não acabou, olha lá, nossa listinha. É a listinha, né? O resumo, olha lá. Para pegar, pegue a compaixão, pegue a humildade, pegue a paciência. E assim, irmãos, nós, nesta viagem que fazemos rumo à família de Deus, e que temos o privilégio de exercitar com a nossa família, sabemos que Deus está criando uma família para si, cujo primogênito é Cristo Jesus, o primeiro desta grande família. E nós podemos olhar nos rostos, dar um sorriso, olhar para Maria e se alegrar da saída dela, lá da UTI, conosco hoje aqui, e dizer: eu te amo, minha irmã, coisa boa é a gente estar junto, porque nós somos família. E essa família que é a igreja, tem na família em casa um ambiente para a gente exercitar. Se todos são crentes, muito bem. Se nem todos são crentes, melhor ainda, porque é aí que vai ser vista a beleza de Cristo. Quando você largar o que é ruim, quando você pegar o que é bom. Amém? Que Deus nos abençoe e que as nossas jornadas sejam felizes. Pastor Nagir Antunes, nosso presidente, por bondade.